Olá, bem-vindos a mais uma edição do Sindimetal Notícia. Começamos a edição número 73 do nosso programa falando de sindicalização. A agenda dos assessores de base da entidade está cheia nos últimos dias. Somente no mês de julho, mais de 500 propostas de filiação foram realizadas. E o mês de agosto promete ainda mais trabalho. Confira. Os empregados da JK Montagem se reuniram com a equipe de base do sindicato no dia 16 de julho. A reunião foi nas dependências da empresa, por volta das 5h30 da tarde. Um dos pontos altos da reunião foi a respeito da crise econômica que o país enfrenta. De acordo com a própria direção da JK Montagens, alguns empregados do chão de fábrica já foram demitidos. Os assessores de base deixaram claro que o sindicato está de olho nas atitudes dos patrões. Além de conquistar novos sindicalizados, este momento é muito importante para que se estabeleça o diálogo e a confiança entre os trabalhadores e o sindicato que os representa. A gente sempre está sabendo das novidades aí, isso mesmo que ele falou aí, eu nem sabia que não podia demitir funcionários em massa, e já esclareceu, já falou coisas novas aí, né? E toda vez a gente fica sabendo uma coisinha nova a mais, né? Pelo menos a gente não fica desprevenido. A gente tem uma noção do que está acontecendo não só aqui, mas fora também nas outras empresas, né, envolvidas no ramo. Eu acho bom ter um amparo assim, de outras pessoas, assim, é bom. Essa reunião é muito importante, né? Essa empresa é uma empresa que o sindicato já tem uma tradição em fazer acordos coletivos. O número de trabalhadores aqui associados é quase unânime, muito poucos não são. E esse ano nós não tivemos um sucesso muito grande no acordo, então já vamos começar a trabalhar e também estamos acompanhando. A empresa está passando por um momento difícil para que não haja demissões em massas nessa empresa aqui. Os empregados da empresa Ortopedia Brasil Limitada também receberam a equipe de base. A crise econômica foi novamente discutida. O repórter João Paulo Dantas acompanhou. Pois é, Felipe, além de apresentar as propostas de sindicalização, a assessoria de base também comentou sobre a atual crise econômica que o Brasil vem vivendo. A aliança entre trabalhador e sindicato é fundamental para que ambos não saiam tão prejudicados em meio a essa turbulência que o Brasil vem vivendo. Os empregados da Ortopedia Brasil Limitada puderam conhecer o sindicato e tomar conhecimento dos benefícios oferecidos aos associados. No dia 20 de julho, foi a vez dos empregados da Planalto Indústria Mecânica. Os assessores de base destacaram a luta do sindicato para que a categoria esteja assegurada de seus direitos. Mas nem tudo são flores. Ainda existem patrões que não respeitam a convenção coletiva e criam situações para atrapalhar o trabalho do sindicato. Foi o que aconteceu no final do mês de julho na Rotal Hospitalar Limitada e na Metal Gráfica Iguaçu S.A. As fotos mostram que o sindicato foi barrado na entrada da Rotal. Intencionalmente, a empresa aprontou uma manobra. Marcou a reunião para as 5h30 da tarde, mas o patrão liberou os funcionários minutos antes. Quando os assessores de base chegaram, não havia mais ninguém. O proprietário da empresa ainda desacatou o presidente do sindicato, Eugênio Francisco, que estava presente na reunião. Já na Metal Gráfica Iguaçu, a reunião de sindicalização que ocorreu às 10h30 da noite foi tumultuada. Um empregado que se identificou como representante da empresa agrediu com palavras os assessores de base do sindicato em plena reunião e quase partiu para a agressão física. Uma situação absurda por dois motivos. O primeiro é que as reuniões foram agendadas previamente com a direção de cada empresa. Além disso, a entrada do sindicato nas empresas para as reuniões de sindicalização é prevista na convenção coletiva da categoria. O departamento jurídico da entidade já está tomando as providências cabíveis. E após pedidos de fiscalização encaminhados pelo Sindimetal Goiânia, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás autuou 2 empresas sediadas na capital. Confira mais detalhes na reportagem de Carol Almeida. 2 ações fiscais realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego resultaram na autuação de empresas do setor mecânico e metalúrgico na capital goiana. A Hidracon Componentes Automotivos e a Brasil Indústria de Caçambas e Trucks Limitada. As inspeções foram realizadas a pedido do Sindimetal Goiânia, que em 2014 encaminhou ofícios com a solicitação de fiscalização das empresas. No total, 5 irregularidades foram encontradas.
2 infrações foram encontradas aqui na Brasil Indústria de Caçambas e Trucks. A empresa deixou de fornecer aos empregados os equipamentos de proteção individual adequados e não os informou sobre os riscos que poderiam surgir no local de trabalho. Já na Hidracon, os problemas foram ainda maiores. Segundo o relatório de inspeção fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, 3 falhas foram encontradas. A empresa deixou de elaborar o programa de prevenção de riscos ambientais que é previsto em lei e não garantiu a elaboração e a efetiva implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O terceiro problema identificado foi a existência de um vaso de pressão mantido pela empresa sem o devido projeto de instalação. Para cada irregularidade, foi lavrado um auto de infração. Ainda de acordo com o relatório da SRTE Goiás, a empresa foi devidamente notificada e já regularizou todos os itens que estavam fora do padrão. Para o presidente do Sindmetal Goiânia, a presença dos fiscais nas empresas é essencial. Às vezes nós olhamos lá e vemos são algumas coisas erradas. E quando o Ministério do Trabalho chega, vai fiscalizar, eles constatam que tem muito mais coisas erradas, não somente aquilo que nós do Sindmetal passamos. Então a importância é eles ir lá, fiscalizar e olhar realmente o que está acontecendo. Além disso, a participação do trabalhador também faz a diferença. Todos os companheiros trabalhadores que se sentem ameaçados pelas irregularidades que tem dentro das empresas, que eles entrem em contato conosco, que entrem em contato com o nosso departamento jurídico e denunciem. A melhor forma de você reivindicar é denunciando as irregularidades que tem dentro das empresas. Você vai conferir agora a história do metalúrgico Crispim, que trabalhou por mais de 30 anos no chão de fábrica e agora sofre com transtornos causados pelo descaso dos patrões. A rotina de Crispim, hoje pai de 4 filhos, é bem diferente de 30 anos atrás, quando ele era considerado um dos melhores corredores do Exército e tinha um pulmão de ferro. Atualmente ele trocou a pista de corrida pela caixa de remédios. Ainda de madrugada é comum que ele acorde com dores no peito e precise usar o equipamento de aerosol. A vontade que você tem é de meter a unha no peito e rasgar para poder o ar entrar. É uma agonia, a coisa mais louca do mundo. Poucas horas depois, às 7 da manhã, ele toma 5 comprimidos em jejum, sendo que 3 são antibióticos fortes. Antes de dormir, ele repete o coquetel de medicamentos. A saga do metalúrgico Crispim começou em 1989, quando ele foi contratado como torneiro mecânico na empresa Perfinasa Perfilados e Ferros Nossa Senhora Aparecida, em Goiânia. O regime de trabalho lá era muito duro, muito serviço, porque eles estavam começando a construir a filial. Nós entrávamos 7 horas da manhã, saíamos 11 horas para almoçar, voltava meio-dia e 45, parava às 18, jantava, 18h15 nós agarrávamos de novo, parava 9 horas. Um ambiente assim muito fechado, telhado muito baixo, sem ventilação. Nós trabalhávamos com a porta fechada por causa do não incomodar os vizinhos, por causa do barulho. Com o passar dos anos, ele foi promovido a encarregado, mas ao invés de exercer uma nova função, ele acumulou todo o trabalho que já fazia antes. O resultado disso veio em 2003. Eu estava começando a sentir a falta de ar. De repente, veio deu aquela crise, parece que um choque. Puf, e eu cheguei no Samaritano quase na última, respirando só o suficiente para me manter vivo. Chegando lá, eles foram me entubaram, colocaram aqueles tubos, aqueles trem, remedicamento e conseguiram me voltar de novo. Eu fiquei internado 5 dias. Na época, ele foi diagnosticado com asma leve. A máscara simples, utilizada pelos metalúrgicos do chão de fábrica, não protege a entrada do pó fino pelas narinas. Somente em 2012, o metalúrgico descobriu que era possível pedir a aposentadoria especial ao INSS. Deu entrada no pedido, mas a Perfinasa preencheu os formulários de forma errada. A surpresa veio quando ele pediu que o diretor da empresa corrigisse o erro. Sentei na frente dele, implorei. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou morrendo. Olha aqui meus documentos, olha aqui meus exames.
Eu não tenho condição. Isso eu estava com 30 anos de contribuição. Só isso que eu preciso. Essas 3 informações para eu poder aposentar e cuidar da minha saúde. Eles não quiseram. Me negaram. Humilhado, ele teve que trabalhar até 2014. Foi a gota d'água. O quadro de Crispim evoluiu para asma grave e ele teve que pedir o auxílio-doença. Hoje em dia, se contar o gasto com os remédios, o salário dele praticamente diminuiu pela metade. Um sofrimento que se estende para toda a família. A esposa Gorete se emociona ao falar do marido. Ele fazia tudo por essa empresa e agora hoje que ele vem pedir para a empresa algo que é de direito dele, eles não querem fornecer. E só mesmo com o apoio da família e com muita fé em Deus para superar toda essa situação. Os puros verão a Deus. Senhor, quem pode habitar na tua tenda e morar no teu santo monte? Aquele que vive sem culpa, age com justiça e fala a verdade no seu coração, que não diz calúnia com sua língua, não causa dano ao próximo e não lança insultos ao vizinho. Aos seus olhos é desprezível o malvado, mas honra quem respeita o Senhor. Mesmo se jura com prejuízo para si, não muda. Se empresta dinheiro, é sem usura. E não aceita presentes para condenar o inocente. Quem age deste modo, fica firme para sempre. As histórias de metalúrgicos que passam por sofrimento parecido com o de Crispim serão contadas na 31ª SPAT, a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho na área metalúrgica. O evento, realizado pelo Sindimetal Goiânia, será entre os dias 14 e 18 de setembro de 2015. As inscrições já estão abertas. E o Sindimetal Notícia fica por aqui. Essas e outras notícias você pode conferir no nosso portal de informações, no www.sindimetalgo.com.br. Você também pode acompanhar o Sindimetal nas redes sociais, no Twitter, @sindimetalgo, e no Facebook, facebook.com/sindimetalgo. Adicione também nosso número do WhatsApp para denúncias, prefixo 62 8177 0071. Continue ligado em nossa programação e até a próxima.